Olá, 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 pessoal. Sou a SGC e na aula de hoje vamos tratar propriamente da análise da segunda lei para o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveita e deixa o seu like, tá? Acompanhe-me até o final, pessoal. Então, falar sobre a análise da segunda lei é um assunto muito importante sobre as análises de certos ciclos, tá? Então, pessoal, para que é tão importante nós estudarmos essa análise? Qual é o objetivo dessa análise? Então, você como estudante, és obrigado a saber o porquê estás a fazer essa análise nesse ciclo de refrigeração por compressão de vapor, tá? Essa mesma análise nós já fizemos, nesse caso, para o ciclo de Haken, tá? O que muda aqui? São os dispositivos que nós estamos a constatar aqui, tá? Aqui os dispositivos que nós temos um compressor, temos um condensador, temos a válvula de expansão e temos o evaporador, tá, pessoal? Então, qual é o objetivo dessa análise da segunda lei? Essa análise da segunda lei, como nós já vimos nas aulas anteriores, o objetivo dela é identificar, tá, em certos componentes que aqui estão, que possuem melhores desempenhos, tá? Mas para isso, é claro que é importante nós sabermos também, tá, as energias que são desperdiçadas, tá, no nosso ciclo. Para isso, nós temos que estudar o que é egérgia. Ok. A egérgia nós sabemos que é o potencial de trabalho, tá, em um ambiente especificado. E essa egérgia, ela representa a máxima quantidade de trabalho útil que pode ser obtida, claro, quando o nosso sistema tende a entrar em equilíbrio com o nosso meio ambiente. Então, a egérgia da destruição vai ser quem? A energia que é desperdiçada em um certo ambiente. Ok. Então, pessoal, vamos lá analisar, tá? Bora lá. Pessoal, a primeira análise que nós vamos fazer aqui é a análise das energias. O que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver um calor que entra, está vindo aqui de um espaço frio. Estamos a ver aqui um calor que sai do nosso condensador, tá? Que vai aquecer, nesse caso, o ambiente, tá? E temos aqui o quê? O nosso trabalho que entra, tá, pessoal? Aqui é trabalho que entra. Então vamos fazer análise, tá? Então sabemos que a análise de energia, que a energia que entra tem que ser igual à energia que sai, mas a energia que entra aqui, temos o calor que entra, tá, pessoal? O calor que entra, tá? Mais o trabalho que entra no nosso compressor, tá? Isso vai ser igual ao nosso calor que sai, nesse caso, aonde? No nosso condensador. Ok. Então o que mais ou menos fazer aqui? É que eu posso calcular o calor que entra para o nosso compressor pela diferença entre o calor que sai, tá, que é o nosso condensador, menos o calor que entra no nosso evaporador. Ok? Então, mas será essa é a única forma como nós podemos calcular, nesse caso, o trabalho que entra? Claro que não. Nós podemos também calcular, tá, o calor que entra, tá, pela, nesse caso, a egérgia que acontece, tá, por transferência de calor a uma baixa temperatura, ou seja, é escrito da seguinte forma, tá? Então isso implica dizer que a egérgia que acontece por transferência de calor a uma temperatura baixa, tá? Mas, nesse caso aqui, a egérgia total que vai acontecer ao longo, então, do nosso ciclo, tá? É a egérgia total, tá? Essa egérgia total tem que ser a egérgia da destruição, tá, pessoal? Ok. Então, eu posso escrever também essas expressões em termos de kJ por segundo ou kilowatts, tá? Em forma de taxa. Mas se dá em forma de taxa, e essa é dada em kJ por quilograma. Em forma de taxa, só pôr um pontinho aqui. Então tá bom, já que estás a meter um pontinho, então implica dizer que todas as análises que nós vamos fazer, vamos calcular em forma de taxa. Então também põe taxa, tá, pessoal? Com taxa é kJ por segundo ou kilowatts. Muito bem, então qual seria então, vai lá, pessoal, qual seria então a minha egérgia, tá, que acontece por transferência de calor a uma temperatura baixa? É claro que vai ser, na verdade, o quê? A minha taxa de calor que entra, nesse caso aqui no nosso evaporador, multiplicar, tá, pessoal, pela diferença, tá? Nesse caso, esse T0 é a temperatura do ambiente, tá? Menos a temperatura que entra, isso dividindo pela a nossa temperatura que entra. Isso é uma fórmula já conhecida e nós já vimos isso, tá, pessoal?
Então, estaria a escrever, mas, nesse caso, a exérgia da destruição total, que nós já vamos ver como nós vamos calcular isso, tá, pessoal? Então, implica dizer, eu poderia muito bem escrever que essa expressão que é da exérgia que acontece por transferência de calor, da seguinte forma, tá? Poderia escrever em T0 por T500 menos 1 mais a exérgia da destruição total. Bonito. Pessoal, nós já podemos calcular a potência que entra no nosso compressor dessa fórmula também que aqui está. Mas agora qual seria então essa exérgia total? O que vamos saber já. Vê lá, pessoal. A exérgia total, tá? A exérgia, que nesse caso é a potência, tá? A exérgia total da destruição vai ser a exérgia, tá, pessoal? Tá? Em forma de taxa, e vai acontecer, nesse caso, de 1 para o 2, mais a exérgia em forma de taxa, que vai acontecer de 2, tá, pessoal? De 2 para o 3, mais a exérgia, tá, da destruição, que vai acontecer de 3 para o 4, mais a exérgia, tá, da destruição, que vai acontecer do ponto 4 ao meu ponto 1. Tá, pessoal? Bonito. Então, qual seria então, tá, essas exérgias aqui? Vamos calcular, pessoal. É muito simples. Então, a exérgia da destruição total vai ser a exérgia da destruição que vai acontecer de 1 por 2. Vou analisar aqui. Por definição, a exérgia é dada da seguinte forma, tá? Da destruição. A exérgia da destruição é dada por o T0, que é a temperatura do ambiente, multiplicar pela a geração da entropia. Ok. O que é a geração da entropia? Pessoal, vamos analisar esse aspecto muito importante. A geração da entropia, como é que nós podemos calcular ela? Nós sabemos que a variação da entropia, tá? Ela é igual à transferência da entropia, que acontece por calor, tá? Mas, nesse caso, a nossa geração. O que acontece? É que a transferência da entropia que acontece por calor, se ela for igual a zero, o que eu estou a ver aqui? É que a geração da entropia vai ser igual a variação da minha entropia. Mas o que acontece? É que essa geração da entropia, ela deve-se devido à presença de irreversibilidades que vão se associar ao nosso sistema. E essa geração da entropia deve sempre ser uma quantidade positiva ou nula. Mas por quê? Vai saber já, pessoal. Porque se essa geração da entropia, tá? Se ela for uma quantidade maior que zero, implica dizer que o nosso processo é irreversível. Se essa geração de entropia for igual a zero, implica dizer que é um processo reversível. E se ela for menor que zero, implica dizer que é um processo impossível. Ok, peguei. Então já vimos que a geração da entropia, vamos calcular pela diferença das entropias nestes pontos. Tá, pessoal? Bonito. Então, com isso eu vou apagar isto, para o espaço, e eu vou fazer. Vamos lá. Então, a geração, ou seja, a destruição de 1 por 2 vai ser que o meu T0, que é a temperatura do ambiente, vezes o que? A geração da minha entropia, que eu vou calcular por intermédio da entropia em 2 pontos. A variação, que é a entropia no ponto 2, a entropia no ponto 1, vezes o que? O fluxo. Fluxo por quê? Porque, na verdade, eu estou escrevendo em forma de taxa. Tá? Se em forma de taxa, implica que aqui também faltava aqui, colocar o meu fluxo. Tá, pessoal? Então, se não tivesse, tá, o fluxo, também tirava isso. Tá, pessoal? Mas, como tem fluxo, então eu boto um pontinho aqui, eu também acresço também o meu fluxo de massa. Tá? Então aqui fica o fluxo de massa, que eu estaria analisando do ponto 1 ao ponto 2. Tá? Mas, nesse caso o quê? A exérgia da distribuição que vai acontecer de 2 para 3. Vai ser o quê? Vai ser o meu T0, tá? Vezes o meu fluxo de massa que eu estaria analisando do ponto 2 ao ponto 3. Tá? Multiplicar pela variação da entropia no ponto 2 menos a entropia no ponto 3. O que vai acontecer? É que aqui temos também uma rejeição de calor. Se temos uma rejeição de calor, então tem que adicionar, tá? Tem que adicionar essa rejeição de calor aí. Então vai ser o quê? Vai ser esse meu calor que sai. Então tem que dividir pela temperatura também que ela vai sair também aí. Tá, pessoal? Aí sim, tá bonito. Tá? Agora sim.
Considerando que o que sai vai ser positivo, o que vai entrar vai ser negativo, tá pessoal? Mas, o que? A exérgia que vai acontecer, nesse caso, de 3 por 4, tá pessoal? Vou adicionar aqui, que o 3 por 4 vai ser então o que? O T0, como é fluxo, multiplicar pelo fluxo, é que o fluxo é o mesmo, né? Pela variação da entropia, da entropia, desculpa, no ponto 3, tá? No ponto 3, menos entropia no ponto 4, não é isso? Bonito. Aí sim, na nossa válvula de expansão, já não tem mais nada a adicionar, tá? Eu fecho isso. Mas, nesse caso, o que nós vamos ter? Vamos ter o T0, tá? Vezes o que é o fluxo de massa, que vai acontecer do ponto 4 ao ponto 1, multiplicar pela entropia no ponto 4, menos a entropia no ponto 1, só que aqui há um calor que entra, sem calor que entra, então vou adicionar como negativo, tá? Menos o meu calor que vai entrar, isso vai dividir pela temperatura que ela também entra com ela, tá pessoal? Assim, tá bonito. Assim nós conseguimos calcular, nesse caso, a exérgia total, tá? Agora pessoal, o que eu vou fazer? Isso é dado em kJ por segundo ou quilowatts, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou analisar as eficiências da segunda lei que eu vou constatar, tá? No meu compressor, no meu condensador, na minha válvula de expansão e no meu evaporador. Eu vou analisar, tá pessoal? Então, eu vou apagar isso tudo aqui por causa do espaço, tá pessoal? Eu vou apagar tudo isso por causa do meu espaço e vou analisar as eficiências da segunda lei em cada dispositivo e como também considerando também o nosso, ou seja, a nossa eficiência da segunda lei total, tá? Então vamos analisar primeiro no compressor. A eficiência da segunda lei para o meu compressor, nós sabemos que o compressor ela é um dispositivo, tá pessoal, que consome trabalho, tanto como os refrigeradores, tá? Ok, se é um dispositivo que consome trabalho, é claro que vai ser a razão entre o trabalho reversivo, tá pessoal? Entre o meu trabalho reversivo dividido pelo meu trabalho útil, tá? Mas só que o que vai ser o meu trabalho útil no nosso compressor? O meu trabalho útil no meu compressor vai ser o trabalho real que vai ter esse nosso compressor, tá? Nosso trabalho real que vai entrar no nosso compressor, tá? Então, eu posso escrever isso em forma de potência, tá? Vamos a calcular a eficiência ou então o rendimento, tá pessoal? Bonito, o que vai acontecer? Ok. Também eu poderia escrever a eficiência da segunda lei pela indiferença das exérgias que vai acontecer no ponto 2 e no ponto 1. Ok? Vai ser exérgia no ponto 2 menos exérgia no meu ponto 1. Como é forma de taxa? Claro que eu vou pôr aqui pontinhos. Tá? Então, sobre que a minha potência real, tá? E entra. Ok? Bonito. Pessoal, olha lá. Eu poderia escrever também da seguinte forma que vai lá, a eficiência da segunda lei do nosso compressor, eu vou escrever da seguinte forma. O que é a variação da exérgia, ou seja, a potência? Então, se a potência tem um fluxo de massa aqui e vai tornar constante, pela que a variação, nós sabemos isso, entropia no ponto 2 menos entropia no ponto 1 menos o T0 vezes o S2 menos o S1. Pessoal, isso é fórmula, tá? Isso nós vimos, tá? Se essa fórmula está complicada, temos que assistir a aula anterior, tá pessoal? Bonito. Então, o que vai acontecer? A minha potência aqui, real, vou calcular o fluxo de massa, multiplicado pela diferença das entalpias, pelo ponto 2, menos entropia no meu ponto 1. Bonito, né? O que vai acontecer? É que a eficiência da segunda lei para o nosso compressor, vou simplificar o fluxo de massa, tá? E que mais ou menos eu vou ter? Terei que o H2 menos H1 menos o meu T0 muito S1 menos o S2 menos o S1 sobre o H2 menos o H1. Pessoal, dividindo as expressões, eu teria que T1 menos o meu T0 multiplica por S2 menos S1 sobre o H2. Tá pessoal? Eu dividir essa expressão com essa expressão aqui também para dividir, mas fica assim, tá? Eu poderia escrever aqui a eficiência da segunda lei para o nosso compressor. O que vai ser? Vai ser A1 menos que o T0 multiplicar por S2 menos S1. É o quê? É a exérgia da destruição. Então o que é? É a exérgia da destruição que vai de quanto? De 1 para o ponto 2, dividindo para a minha entropia 2 menos a entropia 1. Tá pessoal?
Então, pessoal, então desta feita vamos fazer que a nossa eficiência da segunda lei, que vai ser aplicada, nesse caso, ao nosso condensador, tá? Vai ser o quê? A energia recuperada, tá? Sobre a nossa energia fornecida, tá? Sobre a nossa energia fornecida, mas falamos isso em forma de potência, tá, pessoal? Bonito. Então, o que vai acontecer? O que vai ser? Nós podemos escrever também a eficiência da segunda lei do nosso condensador, tá? Pela, nesse caso, a energia, ou seja, pela potência da energia que acontece para a transferência de calor a uma alta, nesse caso, a uma alta temperatura, sobre a nossa energia fornecida. O que vai ser a energia fornecida? Vai ser, nesse caso, a diferença da energia, tá? No ponto 2 menos a energia no ponto 3. Ok? Bonito. Então, vê lá, pessoal. A eficiência da segunda lei para o nosso condensador, vamos pegar a última expressão. Sabemos que a potência da energia que acontece por transferência de calor a uma temperatura alta é escrito da seguinte forma, tá? O meu calor que sai, lá na potência do calor que sai, tá? Por, nesse caso, 1 menos o meu T0, que é a temperatura do ambiente, sobre o T, que é a temperatura que sai, tá? Ok? Bonito. Sobre, nesse caso, a minha diferença da energia. O que vai ser a diferença da energia? Também temos que fazer em forma de potência. Então vai ser que o fluxo de massa multiplicar pela variação da entalpia no ponto 2, menos a entalpia no ponto 3, menos o T0, vezes a variação também da entropia no ponto 2, menos a entropia no ponto 3, tá, pessoal? Dessa forma aqui que vamos escrever a eficiência da segunda lei para o nosso condensador. Vamos escrever aqui, nós sabemos que esse calor que sai, vai lá, esse calor que sai em forma de potência é o fluxo de massa vezes o meu calor que sai. Então, eu sei que o fluxo de massa vai se simplificar, tá? Então, essa forma eu poder escrever aqui, tá? Entre o fluxo de massa vezes o meu calor que sai, tá? Então, simplifico aqui, fica o calor que sai, multiplicar 1 menos o meu T0 pela temperatura que sai, tá? Sobre o que? A entalpia no ponto 2, menos a entalpia no ponto 3, menos o T0, que é a temperatura do ambiente, ou do estado morto, menos, ou seja, vezes a variação da entalpia no ponto 2, a entalpia no ponto 3, tá, pessoal? Então, nós podemos escrever também a eficiência da segunda lei para o condensador desta forma, tá? Então, pessoal, agora vamos analisar, tá, a eficiência que vai ser aplicada, nesse caso, a nossa válvula de expansão. Então, a eficiência da segunda lei pela válvula de expansão, olha, pessoal, é o que? Vai ser que a potência da energia recuperada, tá, sobre a potência da energia fornecida. O que mais ou menos acontece? É que a eficiência da segunda lei para o nosso evaporador, nós sabemos que a potência da energia recuperada é a diferença entre a potência da energia fornecida menos a destruída. Então, implica dizer que eu vou escrever em 1 menos, nesse caso, a potência da energia destruída, que eu vou avaliar, nesse caso, do meu ponto 2 ao meu ponto 3. Tá? Desculpa, meu ponto 3, tá? Ponto 3. E este caso ao meu ponto 4. Tá? Porque é na válvula de expansão. Sobre a minha fornecida também vai ser a avaliação do que da energia, que é a potência, nesse caso, que é no meu ponto 3 menos no meu ponto 4, tá, pessoal? Bom, o que acontece é que a eficiência da segunda lei para a nossa válvula de expansão, chamamos aqui é válvula V, válvula de expansão, tá, pessoal? Válvula de expansão vai ser o quê? Vai ser o 1 menos qual é então, nesse caso, a potência da destruição que acontece nas pontas. Essa é a minha variação, que é no ponto 3 menos no ponto 4, tá? Sobre o ponto 3 menos no ponto 4. O que está querendo dizer? É que a eficiência da segunda lei para a válvula de expansão é praticamente exclusiva, então é igual a zero, tá? Bonito. Pessoal, agora vamos analisar o que vai ser a eficiência da segunda lei, tá? A eficiência da segunda lei, vai lá. A eficiência da segunda lei para, nesse caso, o nosso evaporador. Para o nosso evaporador, vai ser que também que a energia, ou seja, a potência da energia recuperada sobre a potência da energia fornecida. Só que nós também podemos escrever, tá? Em forma, pessoal, podemos escrever em que vai ser também a potência, tá? Da energia que acontece por transferência de calor a uma baixa temperatura sobre a potência, nesse caso, da energia fornecida. Ok.
Então, a eficiência da segunda lei para o nosso evaporador, vai lá pessoal, vai ser, o que vai ser isso? Vai ser o quê? Que o meu calor que entra, nesse caso é potência, porque tá potência, tá? Vezes o quê? Nesse caso vai ser o meu T0, o meu T quer dizer, vai ser a razão entre a temperatura do ambiente sobre a minha temperatura que ela está interpondo na transferência do calor, menos 1, tá? Sobre, nesse caso, a fornecida. O que vai ser fornecida? A fornecida vai ser o quê? A egérgia, tá? Que vai acontecer nesse ponto, do ponto 4, tá? Com o ponto 1. Tá, pessoal? Isso é em forma de potência. Então, a nossa fornecida, vai lá, o que vai ser? Então, se vamos aqui o fluxo de massa, né? Vezes o meu calor que entra, bonito, multiplicando, nesse caso, o meu T0 sobre o T que entra, né? Menos com 1. Sobre a diferença, nós sabemos que isso é o fluxo de massa multiplicado pela diferença de entropia no ponto 4 menos a entropia no ponto 1, menos, nesse caso, o T0 vezes a multiplicação da entropia no ponto 4 menos a entropia no ponto 1, tá pessoal? Simplificando o fluxo de massa, nós estaremos a escrever que a eficiência da segunda lei para o nosso evaporador vai ser que o meu calor 500, vai lá, calor 500 multiplicando por T0 sobre o T 500 menos o 1, tá pessoal? Menos o 1, tá? Isso dividindo, nesse caso, pela entropia no ponto 4 menos a entropia no ponto 1, tá? Menos, nesse caso, o meu T0 multiplicar pela entropia no ponto 4 menos a entropia no meu ponto 1, tá? Então eu poderia calcular muito bem a eficiência da segunda lei do evaporador a partir dessa forma. Agora pessoal, qual seria então agora, tá, a minha eficiência geral do ciclo? A minha eficiência geral, pessoal, do meu ciclo, eu poderia calcular muito bem entre o copo do refrigerador sobre, nesse caso, o meu copo, tá, do refrigerador reversível. O que vai acontecer? O que é o copo do refrigerador? Já vimos isso, né? O copo do refrigerador vai ser o quê? É o meu calor que entra sobre, nesse caso, o meu trabalho líquido. Só que o meu trabalho líquido eu poderia muito bem calcular pela diferença do calor que entra e o calor que sai. Ou então considerar também que o meu trabalho líquido vai ser igual ao trabalho do meu compressor, tá? Uma vez que no evaporador, tanto como na válvula de expansão, por considerar que são dispositivos com escoamento permanente, elas não realizam trabalho, tá? Então vai ser que pelo meu trabalho que entra, nesse caso onde? No nosso compressor. Então podemos ver entre o calor que entra sobre, nesse caso, a diferença de entropia no ponto 2 e a entropia no ponto 1, e é o trabalho que o compressor faz, tá? Agora, qual seria o reversível? Claro que o reversível, o copo é reversível, tudo que é reversível é calculado pelas temperaturas, tá? Então, já que trata do copo, acha que a temperatura, vou dizer assim, é a temperatura menor, ou então é a temperatura mais baixa, tá? Então, vou chamar de T que entra, ou então, vou chamar aqui a temperatura menor, sim, tá bom? Sobre, nesse caso, a minha temperatura maior menos a minha temperatura menor, tá pessoal? Então, nós podemos calcular assim também, tá? Então, a eficiência do segundo ciclo, calcular dessa fórmula, e nós descrevemos o que é copo por refrigerador, tanto como reversível. O copo é sabemos que é coeficiente de performance, ela avalia o rendimento, nesse caso, do nosso compressor, tá? Agora, vamos agora aqui fazer o que, pessoal? Quer dizer, o copo, quer dizer, avalia o rendimento do nosso refrigerador, tá? Como também existe copo para bombas de calor, tá? Agora pessoal, vamos aqui também ver outra forma como nós podemos calcular a eficiência da segunda lei. Olha lá, a eficiência da segunda lei, nesse caso para o ciclo em si, podemos calcular pela a potência da egérgia que acontece por transferência de calor a temperatura baixa, tá? Sobre, nesse caso, pela minha potência, tá? De trabalho que entra. Tá pessoal? Nós vimos que o trabalho que entra, vamos ver se em forma de potência, ela pode ser igual, né? Entre a potência da egérgia da destruição total
mas nesse caso eu quero a minha, tá pessoal? Nesse caso, a minha taxa ou então da egércia que acontece por transferência de calor à temperatura que é baixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar, olha lá, eu vou isolar esse cara aqui e substituir aqui. Então implica dizer que eu vou escrever a fórmula assim de forma que é a potência que entra, tá? Menos, esse cara vai aqui, menos da destruição total, tá? Sobre o meu que entra, tá? Potência que entra. Então nesse caso, a eficiência total do meu ciclo, eu posso calcular, nesse caso, por 1 menos, quer dizer, a potência da egésia da destruição total sobre a minha potência, né, que entra, tá? Minha potência, a potência do trabalho que entra. Então, nós podemos calcular desta forma. Então, pessoal, terminamos aqui mais uma aula, tá? Se quiseres aperfeiçoar os seus conhecimentos na área de química, tanto como biologia e áreas também de entretenimento, que se divertir um pouco, vou deixar os links na descrição, tá? Então, tamo junto, pessoal. Take me into your